pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui, o nosso podcast Vida na Vida. Cada semana é uma experiência maravilhosa. Muito obrigado pela sua companhia, por você estar aqui com a gente. Você não vai se arrepender de estar aqui, entre aspas, sintonizado com a gente, porque o nosso podcast hoje, o nosso Vida na Vida é muito especial. Estou com um querido amigo aqui, uma pessoa a quem eu tenho conhecido nos últimos anos, que sempre tem feito uma diferença grande na minha vida, pelo que Deus tem dado a ele, pelo que ele tem oferecido no reino de Deus e na igreja. É alguém que tem me abençoado demais. Eu acho que talvez você até vai descobrir que tem abençoado você também. Está comigo aqui hoje o Luiz Barbosa, meu querido amigo, responsável, CEO do e-Inscrição, que é uma plataforma que tem abençoado muitas igrejas e muito mais do que isso. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre tecnologia, sobre informação, comunicação e sobre esse tempo que a gente tem vivido e o plano que Deus tem de usar tudo isso para o reino de Deus. Luiz, que prazer imenso ter aqui você. Está tudo bem? Tudo ótimo, pastor André. É uma alegria, uma honra. Muito feliz mesmo de estar aqui com você. Que bom. E que esse papo aqui, eu tenho certeza que vai ser muito gostoso. E muito obrigado pelo convite aí. Tenho certeza que vai abençoar a vida de todos que estão aí com a gente, sintonizados, como você falou. Verdade. Sintonizado não funciona mais, né? Só para quem está no rádio, na televisão. Sem ser a cabo, claro. A gente estava lembrando que a gente já se conhece há algum tempo. Há muitos anos atrás, um amigo em comum nosso nos colocou em contato online, né? Online. E você trouxe para mim uma visão muito legal a respeito de uma ferramenta na igreja poderosíssima, que são os pequenos grupos, ou células, ou como a gente chama aqui na Nova Vida Família da Fé, os convivas, que é o nosso pequeno grupo. Depois eu me encontrei uma outra vez, mais algumas vezes com você, em eventos na nossa igreja. Você sempre marcou presença. E uma vez eu fui lá na Igreja Batista Atitude, você estava lá, você fazia parte da igreja, mas já envolvido também com Atos 6 e outras coisas. Eu quero que você conte para o pessoal um pouquinho disso. Legal. E eu lembro de você falar comigo sobre casas de paz, ou seja, você está sempre muito antenado no que a igreja, de uma forma geral, no Brasil e até fora do Brasil, tem se utilizado como ferramentas para crescimento de maneira saudável. E sempre eu queria te falar, né? Sempre você me abençoou muito, me inspirou muito, e eu dou graças a Deus. Eu queria, antes da gente falar dessas coisas todas, conhecer um pouquinho você. Eu já descobri que você é um pouquinho carioca, um pouquinho mineiro. É isso aí. Conta aí a sua história pra gente. Legal. Bom, eu sou, na verdade, governador Valadares, interior de Minas. Governador Valadólares. Valadólares, o pessoal fala muito que inclusive o Elinho, né? Elinho é de lá. Também é de lá. Pastor Hélio, nascido lá em Governador Valadares. Isso aí. Mas o pessoal fala que é divisa com Miami, né? Que é mais Boston, né? Boston. Mais Boston do que qualquer outra coisa. Tem um bairro inteiro de Boston lá que é só de Valadares. Que muita gente vai para lá. Mas sou de Valadares, eu fui estudar em BH Ciência da Computação na UFMG com 17 anos, isso no ano 2000. Morei alguns anos em BH e aí eu vim para o Rio de Janeiro em 2006. E fiquei no Rio de 15 anos, de 2006 até 2021. Você veio por convite? Eu trabalhava na TIM na época, trabalhei também 15 anos na TIM, né, multinacional de telecomunicações. E aí a TIM teve a oportunidade de vir para o Rio de Janeiro, estava centralizando toda a sua gestão e o headquarters aqui na Barra da Tijuca, no Rio. E aí eu recebi esse convite e vim para cá. Legal. E tive um salto muito grande na minha carreira, muito aprendizado lá, trabalhei em várias áreas diferentes, né, com muitas coisas diferentes, gerenciei um orçamento altíssimo de contratação de serviços de TI, software, desenvolvimento, muita coisa lá dentro. Legal. Então foi uma escola para mim. E aí nesse tempo, quando eu em 2006, vim para o Rio, comecei a congregar na Atitude, que era uma igreja de 200 e poucas pessoas ainda naquela época. Já na Barra? Já na Barra. Começando a visão celular ali, com o pastor Josué. Sim. Então eu fiquei nessa caminhada ali, aprendi muita coisa, né? Ali na Atitude, e voltei para BH agora em 2021, logo depois daquele período mais crítico da pandemia. E a família da minha esposa, né, ela mora em Belo Horizonte, meus pais em Valadares, então fico mais próximo ali, então eu fiz esse retorno aí para estar mais perto da família depois desse tempo todo fora. E meus dois filhos, né, Pedro e Gabriel, 12 e 9 anos, os dois são carioquinhas aí, flamenguistas. Flamenguistas? Poxa, vamos orar por eles, a gente vai orar. Eu sei. É isso aí. Que legal, rapaz. Então, 2 filhos homens aí. 2 filhos homens, graças a Deus. 12 e 9 anos, que fase ótima. 2 missionários, 2 abençoados aí. Amém. Graças a Deus. Que bênção. Isso é um pedacinho aí da sua história. E legal, que eu não falei, né, que eu tenho que falar isso aí, que em 2006 eu me casei em agosto de 2006. Sim. E quando eu estava na lua de mel, eu negociei com a TIM de vir para o Rio. Então essa mudança
Eu me casei em agosto e já tirei minha esposa para longe, já no mês seguinte já fui para longe da sogra aí, rapidamente. Isso é um ótimo negócio, rapaz. Eu sei que a gente brinca com isso, mas essa saída da família de origem, tanto você quanto ela, né? Sim. Traz um crescimento imenso para a família. A força de vocês dois, com certeza, foi multiplicada aí nesse tempo. Vocês ganham muito. Eu sei que nem sempre todo mundo consegue, mas é uma ótima coisa conseguir sair um pouquinho. Depois voltou, né? Tá lá perto. É lá em Valadares que vocês estão morando? Agora a gente está em Belo Horizonte. Belo Horizonte. BH. Em BH. Muito legal. E tá lá envolvido com esse trabalho fantástico do Inscrição. É isso aí. O Inscrição originalmente não tem nada a ver com a igreja, imediatamente, ou tem? Tem, tudo a ver. Tudo a ver? Tudo a ver. Então conta pra gente. Não é só uma plataforma de inscrição, nasceu já com essa ideia. Conta pra a inscrição, então quando eu cheguei na Atitude, cheguei no Rio em 2006, ali para setembro de 2006, e comecei a procurar uma igreja. Sou cristão já desde pequenininho, minha mãe se converteu quando eu tinha 4 anos de idade e sempre me levou à igreja, eu nunca mais saí da igreja. Então eu passei a adolescência, a infância, adolescência toda e nunca saí da igreja. Então, quando eu vim para o Rio, uma prima da minha esposa, o pastor Josué tinha sido pastor em Patinga por uns anos, que é próximo de Valadares. Sim. E aí ela descobriu que a gente estava aqui e falou, vocês têm que ir na igreja aí na Barra, vocês estão morando na Barra? É a igreja do pastor Josué Valando Júnior, que estava aqui em Patinga e tal, vai lá visitar. Aí nós chegamos, já chamou a gente para ir na célula da casa dele. E isso aí foi no final já de 2006, início de 2007. E a gente começou então ali frequentando a igreja em 2007. E em setembro de 2007 eu já estava liderando uma célula na igreja. E em janeiro de 2008 eu comecei a liderar a juventude. Uau. Na época com o pastor Rainerson, um grande amigo meu, que era seminarista, depois se tornou pastor de jovens. Então eu comecei a liderar a juventude em 2008, fiquei ali uns 3 anos liderando a juventude da igreja, e nesse período eu fazia muitos eventos. Então foi nesse período de 2008 a 2010, liderando a juventude, fazendo conferências, fazendo acampamentos, fazendo retiros, fazendo festas, viagens que a gente ia com os jovens. A gente sabe como é que é, uma igreja quando começa a fazer evento não para mais. Não para. Tem várias atividades, e claro, da maneira saudável, correta, onde cumpre propósito, né? Vocês estavam experimentando isso lá no seu dia a dia. Exatamente. E fazendo essa gestão, naquela época não existia ferramenta de gestão de inscrições, ingressos, online, não existia isso. Não tinha. E aí a gente fazia isso tudo manual, pegava dinheiro dos jovens, domingo recebia dinheiro do pessoal e levava para casa. E aí depois tinha que depositar e pagar fornecedor e tudo aquilo manual. E a minha mente, como uma pessoa de computação, eu sempre pensava, tudo que eu vivo assim, eu penso, como é que eu posso automatizar isso aqui? Como é que isso aqui pode ser mais eficiente? Legal. Então essa mente é uma coisa meio que natural para mim. E aí, liderando célula, depois começando a supervisionar a célula já dentro da visão ali, o pastor José estava muito imerso em fazer a visão celular funcionar, buscando fontes, eu fui em congresso com ele nessa época, em outros lugares, beber de outras fontes. E na juventude, falei, caramba, isso aqui é uma empresa, que é um negócio aqui. Aí eu comecei a fazer uma análise de mercado e vi que milhares e milhares de igrejas, e todos faziam manualmente. Eventos nacionais que tinham, que muitas igrejas iam, o que eu recebi de dinheiro ali para inscrição, encontrando um jovem na igreja, eles mandavam comprovante por e-mail, a inscrição era uma troca de e-mail, com comprovante, voltar e ia colocar... Eu sei o que você está falando, a gente fez isso também. Todas as igrejas passaram por isso. E aí eu falei, caramba, isso aqui não dá mais para ser assim. Então a inscrição nasceu para servir a demanda de gerenciar eventos dentro da igreja onde tudo era manual. E olha que tem igreja em 2024, a gente está conversando aqui, que ainda está fazendo assim como a gente fazia lá em 2008. Eu acho que uma fatia grande ainda. Ainda tem várias igrejas que estão passando essa transformação nesse momento, nesses últimos anos. Então, ali nasceu a inscrição. Deus me deu uma palavra muito clara ali no final de 2011 para 2012, né, que essa empresa era uma empresa dele, não era minha. Legal. E que ele iria abençoar muitas e muitas vidas aí através dessa empresa. E nasceu em 2012 a inscrição. E a 6 acabou nascendo muito próximo também, servindo a igreja como líder e supervisor de célula. Olha que interessante isso. Começou a surgir a visão celular da igreja, começou a multiplicar, começou a crescer. E aí o pastor começou a ter dificuldade em saber quantas células a gente tem, quantas pessoas estão indo, quantos visitantes, quantas crianças. Eu criei um sistema nas minhas horas vagas lá, simples, que os líderes só colocavam os dados básicos. Olha, tem tantas crianças, tal. Ele tinha um relatório que mostrava toda semana como é que estava indo, se estava saudável, se estava crescendo, se estava diminuindo, células que estavam indo poucas pessoas. Era só algumas métricas só. Básico. E eu fiz isso só para abençoar a igreja. Sim. E aí, desse início, também nasceu uma outra empresa, que é a Atos 6, que no ano passado, né, em 2023,
a gente vendeu para a InChurch. Acabei me tornando sócio também da galera da InChurch. Aliás, Pedro, Sidney, galera, um abraço aí. Amo esses caras. São feras demais. É isso aí. A gente está junto lá agora, então eles compraram a Ato 6, né? Uma compra com uma fusão, virou uma confusão. Legal. Aí a gente está junto lá. Legal. E então, assim, Deus me passou um grande privilégio, né, de servindo na igreja com uma visão de empreendedorismo e de resolver problemas com tecnologia, de criar soluções que hoje abençoam milhares de igrejas e... É demais. Eu adoro ouvir essas histórias, é exatamente isso. O talento que Deus já tinha colocado em você, a inspiração, o preparo, encontra aquele momento ali, né, de uma oportunidade. Exatamente. E é porque você falou, é inacreditável achar que alguém não esteja usando isso de alguma maneira, né? Porque, claro que existe mais de uma alternativa, mas o que está sendo oferecido é tão importante, tão grande, resolve tanto problema. Eu sei exatamente o que você está falando como pastor de igreja, como eu já sofri com essa questão. Nossa. Quase todos os nossos eventos eram uma dificuldade de gerenciar muito grande, porque não existia nada automatizado. De repente, graças a Deus, os nossos últimos eventos todos a gente utilizou uma inscrição. Estou fazendo uma propaganda boa aqui. A gente está muito satisfeito, né, com as respostas de tudo isso daí. Que bênção, que bênção. E aí você, então, começa esse projeto lá atrás e ele vem crescendo. Me conta um pouquinho dessa jornada, de como é que você viu o crescimento da inscrição nesse tempo. Então, foi interessante porque eu não tinha uma visão muito de investimento, de buscar investimento lá no início. Então, eu tinha uma visão assim, eu vou fazer esse negócio acontecer aqui na raça. Entendi. Então, eu comecei a inscrição e ainda trabalhava na TIM. Comecei a Ato 6 e ainda trabalhava na TIM. Uhum. E aí, aqueles primeiros anos ali, começou crescendo, mas orgânico, né? Porque eu não tinha como fazer alto investimento. Sim. Então, eu peguei grana minha que eu economizava do meu salário, de coisas que eu fui juntando da minha carreira, e fui contratando um desenvolvedor, contratando uma pessoa de suporte, e aí a coisa foi começando a evoluir e avançar e tal. Você acha que você já conseguia ter uma visão lá atrás do que poderia se tornar? Como é hoje, não. Como é hoje, não. Entendi. No início eu queria mais era servir mesmo, trazer uma solução para resolver. Eu não tinha uma visão de mercado tão gigante como se tornou. Legal. Mas eu tinha claro que assim, essa demanda é uma demanda gigantesca. Isso para mim era claro. Era um problema grande. Sim. Que tinha uma demanda muito grande para resolver. Né? O tamanho que iria se tornar, eu não tinha noção. Né? Na verdade, até agora você não sabe. O que ainda pode ser, né? Exatamente. Legal. Exatamente. Mas aí em 2016 eu tive uma gastrite. Opa. Nunca tinha tido na vida. E aí eu estava já com os 2 filhos, estava com as 2 empresas e ainda trabalhava na TIM. Okay. E aí com essa gastrite eu fiz todos os exames e tal, falou assim, isso aqui é emocional, é totalmente emocional. E aí caiu minha ficha que eu estava tentando segurar um monte de coisa que não tinha condição nenhuma mais, né? Já tinha umas 15, 20 pessoas na empresa naquela época, todo mundo remoto. E outra coisa que a gente começou uma empresa 100% remota em 2012. Olha só. Então a gente pode dizer que é um case. Nós temos hoje 82 pessoas na inscrição. Que legal. Todas 100% remotas, representando em torno de 40 cidades espalhadas em todas as regiões do Brasil. Que barato. Porque ela começou remota, porque eu mesmo, se eu tivesse um escritório, nem eu mesmo ia lá, porque eu estava na TIM. Sim. Então era só custo para mim na época ter um escritório. E aí a gente cresceu nessa... Interessante porque, desculpa te cortando, essa ideia ainda não tinha sido ainda difundida. A ideia de uma empresa inteira trabalhar remotamente. Era maluquice. A pandemia que abriu os olhos de todo mundo em relação a isso, né? Quando ela aconteceu, obrigou muita gente a fazer e abriu esse novo nicho, essas novas oportunidades aí. Mas você lá atrás já tinha feito o test drive. Exatamente. Já viu que estava funcionando. A gente estava lá bem que fazendo uma coisa totalmente revolucionária, mas a gente nem sabia, estava só fazendo. Legal. Então a nossa cultura se tornou muito forte do online, porque a gente nasceu e cresceu assim. Uhum. Então, aí foi bem legal. E essa virada de 2016 eu falei, tenho que sair e cair de cabeça. Então, no início de 2017 eu saí da TIM e comecei a me focar 100% aí nos negócios. Legal. Deus colocou aí pra gente administrar como mordomos aí, né, dele. E aí fomos crescendo. Até 2019 para 2020 a gente estava no nosso melhor ano. Uhum. Chegou março, chegou a pandemia. Foi. E ali na pandemia, pastor, foi o caos assim pra gente, porque eventos simplesmente parou
Você não pode mais fazer? A inscrição caiu o faturamento, em certos meses chegou a cair 80% do faturamento. Uau. E aí eu entrei numa crise emocional muito grande, porque a Atos 6 não estava crescendo tanto como a gente tinha planejado, e a inscrição tinha caído muito. Né? Eu já tinha passado no ano anterior, 2019, um momento muito difícil que eu na Atos 6 eu tinha um sócio. E esse sócio, eu acabei comprando a parte dele em 2019, e foi mais de 6 meses de negociação, foi muito duro, foi muito, muito complicado. Né? No final eu falei, ou você compra a minha parte, ou eu compro a sua, não tá claro para mim que nós não podemos caminhar mais juntos. Não tem sentido, Deus mostrou isso, então no final comprei a parte dele, porque eu que gerenciava a empresa toda, ele não tinha condições, e segui esse caminho. Então foi muito desgastante para mim em 2019, mas a gente estava indo muito bem. A inscrição seria o melhor mês histórico até março de 2020, que veio a pandemia. Sim. E aí essa queda toda, eu vi que, por exemplo, a maior plataforma de tickets do mundo, de venda de ingressos do mundo, que era a Eventbrite na época, em abril, um mês depois da pandemia, eles demitiram 50 pessoas no Brasil. Todas as pessoas desligaram o Brasil. Todo atendimento que você quiser fazer agora, você manda para os Estados Unidos, para fora. Então, isso tudo acontecendo, demissões em massa, a gente conseguiu passar a pandemia sem demitir nenhuma pessoa. Eu fiz um cálculo em maio, falei, gente, se a gente reduzir o salário de todo mundo em 30%, o meu e do meu principal sócio, o Mário, né? Nós reduzimos mais ainda. Falei, mas se a gente fez o cálculo que dá pra gente conseguir. E aí a gente vai voltar o salário de acordo com o que a gente conseguir. Vamos criar soluções novas aqui. A gente começou a fazer outras soluções para evento online, igreja online, para ver se a gente conseguia achar outras formas de receita. E aí conseguimos passar. Só uma pessoa que saiu, que era uma pessoa que tinha acabado de entrar e falou, Luiz, eu acabei de casar, eu não consegui pagar minhas contas, eu preciso. É verdade. Ele foi o único que saiu, o restante todo ficou, abraçou e a gente foi junto, passando por essa fase. E aí teve um caso muito interessante, pastor, que Deus tem me permitido contar. Já tem mais ou menos um ano aí que ele tem me permitido contar um pouco desse testemunho. Nesse tempo mais difícil que a gente passou na empresa, no dia do Natal de 2020, eu descubro que o financeiro, o cara mais antigo da nossa empresa, estava nos roubando. Olha só. Nos roubando e há bastante tempo. Gente. Ali foi tipo, assim, achava que estava no fundo do poço da pandemia, não conseguia achar outra solução, descubro isso. E aí, naquele momento, foi desesperador, o dia do Natal foi um caos, não vou estender aqui, senão vou ocupar o tempo todo do nosso podcast só falando isso, mas descobrimos tudo. Tem tempo. Vim para o Rio com a minha esposa, a gente estava de férias em BH. No dia 25, a gente ficou lá, dia 26 veio, passou uma semana aqui levantando tudo que tinha acontecido, todos os dados. E aí a gente chegou à conclusão, a gente precisa acabar com a empresa, porque não tem condições financeiras mais, tem um rombo aqui, e a gente não sabe como é que vai fazer. E aí eu comecei a buscar a Deus muito para entender assim, o que a gente faz. Não tem, logicamente não dá pra gente seguir mais. Você já tinha uma mentalidade humana para resolver aquilo ali. Com base nos dados que eu tenho aqui na minha mão, eu só tenho esse caminho. Impossível. Impossível. Porque eu já teria que sair negativo, né? Recomeçar do zero, recomeçar do negativo. Do nada. E no dia 1º de janeiro de 2021, Deus me deu uma palavra em Deuteronômio 8. Falando assim, Luiz, eu que permiti você passar por tudo isso aí. Olha só. Eu que estava testando o seu coração. E eu estava te corrigindo como um pai que ama um filho. Agora é o seguinte, filho, você quer uma nova caminhada? Vem aqui comigo que eu vou te ensinar. Não é mais na força do seu braço, não é mais na sua inteligência, não é mais na sua capacidade. Você achava que você era bom. Por que eu estava passando na pandemia? Olha que interessante. Eu cheguei a me comparar com Jó na pandemia, pastor. Olha que insanidade que eu fiz. Porque eu questionei a Deus que Ele estava deixando eu passar aquilo tudo porque eu era um ótimo cristão. Porque eu era muito bom com meus funcionários, porque eu era muito bom com as pessoas, porque eu era justo, porque eu era correto. Sim. E eu não merecia passar aquilo que eu estava passando. Olha a minha cabeça. E aí veio a questão pior depois do roubo. Então, Deus me mostrou claramente assim, Luiz, você não está entendendo nada, você não merece nada, você não é digno de nada. Você é completamente dependente de mim, nem a parte financeira ali, aparecendo ali debaixo de você, no seu nariz, você não estava vendo, cara. Olha só. E aí ele foi me tratando, pastor, mas assim, pensa num tratamento. Foi duro. Imagina. Mas foi um tratamento que transformou completamente a minha vida. Nesse período do segundo semestre de 2020, na pandemia, eu comecei a fazer terapia. Né? Porque eu já estava vivendo uma fase emocional difícil
E aí, olha que interessante, eu achava que terapia era para os fracos. Não, quem tem depressão, quem fica mal, que crente, cristão, é forte. Não precisa disso? Jamais. Aí Deus me permitiu vivenciar aquilo que você precisa de ajuda. Eu achava que eu não precisava de ajuda de ninguém, porque eu só ajudava as pessoas. Eu nunca pedi de ajuda. E aí, lá em janeiro, o que eu tive que fazer? Tive que pedir dinheiro emprestado para as pessoas. Eu nunca tinha pedido dinheiro emprestado. Tive que pedir dinheiro emprestado para amigo. E com certeza isso foi muito forte para você. Foi muito forte. Eu chorei. Eu liguei pro meu avô falou assim, me dá a conta agora que eu vou transferir para você. Teve uma amiga minha, só uma amiga minha me emprestou quase 500 mil reais, pastor. Uau. Eu comecei a chorar na hora e falei assim, Senhor, eu nunca imaginei na vida que eu ia ter uma pessoa que eu acabei de contar para ela tudo o que aconteceu e ela teve coragem de me emprestar. Ela falou, tá vendo, mas você plantou isso aí. Era uma pessoa que eu tinha criado a primeira célula na igreja que a gente liderou, ela não conhecia o meu caráter, conhecia, a gente caminhou junto anos. Sim. Falou, Luiz, eu confio em você, eu vou te emprestar e você vai dar a volta por cima. Olha que doideira. Meu Deus. E aquilo foi Deus me ensinando em cada coisa. A minha esposa, pastor, eu me culpei. Imagina você se culpar por aquilo, como é que eu deixei isso acontecer. Eu entrei numa coisa muito louca. E aí a minha esposa, nenhuma vez ela apontou o dedo pra mim. No primeiro dia que aconteceu, ela falou assim, ó, a partir de amanhã eu tô no financeiro com você da empresa. Eu vou gerenciar todo o financeiro com você e vou te ajudar. Uau. Ela não me culpou, ela tinha todo o direito de falar assim, você acabou com tudo que a gente juntou. Eu peguei todas as economias que a gente juntou na história, nossa. Coloquei tudo de novo na empresa para poder recomeçar. Porque Deus deu a palavra, Ele falou, eu tô te corrigindo. Eu deixei você passar no deserto, porque eu tô te corrigindo. Tem um monte de coisa que você precisa mudar, meu filho. E aí depois Ele veio falando, mas você vai chegar na Terra Prometida. Vai chegar lá, você vai construir casas, você vai ver rochas que emanam água e tal, que tem ferro, e que Ele vai falando tudo no Deuteronômio, que você vai viver uma nova fase. Se não acabou. Então Deus me deu aquela esperança assim, não é o fim. Então é para eu continuar. E aí a palavra Ele termina muito clara dizendo assim, mas quando você chegar lá, e você tiver construído casa, estiver comendo bem, você nunca se esqueça de quem fez tudo foi o Senhor. Fui eu que fiz. Meu Deus. E aí isso transformou completamente minha vida. Dali pra frente foi uma nova história, que assim, Deus pegou, me amassou todinho, ela falou assim, agora você abandonou tudo, você entendeu que tudo sou eu, tudo é pra mim, não é nada sobre você, Luiz, então agora você pode começar a caminhar. E aí começou, em 2021. A ida para Belo Horizonte foi importante para mim, porque foi uma maneira de eu recomeçar também num ambiente diferente, estar mais próximo da família nesse momento. Então foi intencional também essa mudança. Sim. E aí, de lá para cá, Deus começou a fazer milagre atrás de milagre. Assim, milagre atrás de milagre. Milagre atrás de milagre. É inexplicável o que Deus fez, está fazendo. Deus é bom. A pandemia começou a melhorar no segundo semestre de 2021. Olha que interessante, nós crescemos bem no segundo semestre de 2021. A inscrição cresceu 150% em 2022. Dobrou de tamanho em 2023 e está mais que dobrando de tamanho esse ano de novo. Glória a Deus. Muito mais do que era antes. Todos esses valores, tudo já foram pagos. Uau. Lá atrás. É assim, não tem explicação lógica o que Deus está fazendo. Mas é impressionante demais, Luiz. Assim, eu fico pensando em quem está ouvindo a gente, ouvindo isso, porque eu conheço pessoas que passam situações semelhantes a essa, né? Bom, assim, é uma aula de dependência de Deus e de ser sério em relação à sua saúde emocional. O que você estava fazendo lá atrás, quando nada disso tinha acontecido? Você começou a colocar em cima de você mais do que você conseguia carregar, né? Já começa ali. Eu uso sempre o exemplo, né, que as cadeiras que a gente senta, elas são capazes até um determinado peso. Chega um momento que ela não aguenta, né? Ela vai acabar estourando, quebrando. Você passou do seu limite, aí vem uma gastrite, né, que você falou? Sim. Não sei o que mais que veio também como reflexo disso. E tem gente que tem coisa pior, né? Que pifa num momento como esse, às vezes. Sim. E a gente, quando está passando, a gente pensa que está tudo sob controle, né? Não, vai tentando, vai indo. Exatamente isso daí. Não consigo mais, mas tudo bem, vamos mais um pouquinho. Não aguento mais nada, mas me dá mais um pouco. O tempo todo, a gente não sai disso. Mas você teve que parar. Achei fantástico o que você falou. Eu também já fiz terapia, já fiz mais de uma vez, recomendo para todo mundo. E o que eu ouço, que hoje eu tenho muita convicção, é que é para os fortes, não é para os fracos, né?
Um homem forte de verdade que vai reconhecer que precisa de ajuda. O fraco não consegue reconhecer. Então, e é bíblico, né? Você ter alguém com quem você pode confessar algumas coisas. Tudo bem que a gente sabe que existe um aspecto profissional, mas isso é bom porque aumenta ainda mais a eficácia da conversa ali. Mas é fundamental, eu acho fantástico você colocar aqui. Eu acho que vai demorar muito para a gente abrir mão de um monte de preconceito, especialmente homens, né? Sim, cristãos. sim. Nós temos 10 motivos para dizer por que não precisa, mas na verdade é tão importante. E você sentiu isso lá na sua carne, na sua pele, né? Eu achei muito legal como você colocou. E eu fico tentando até espelhar para mim, porque eu tenho que ser cuidadoso em relação a algumas coisas. Coisas que você acredita que está tudo certo, que você está fazendo tudo certo, mas você não pode ignorar. Existem alguns pontos cegos, né? Totalmente. Você estava achando que estava tudo bem, acontecendo uma coisa desse tamanho, dessa gravidade, mas você estava focado em outras coisas. Então, isso é muito legal para a gente ouvir, orar outra vez, pedir a Deus direção. E você ficou livre da gastrite? Fiquei, foi só aquela vez, nunca mais tive. Graças a Deus. Aprendeu algumas lições no caminho. Muitas. Mas que coisa tremenda. Que testemunho tremendo saber que hoje você está acima do que estava antes. E lá atrás você achava que era um problema sem solução. Exatamente. Que era impossível. Impossível. Era impossível. Fico imaginando... Humanamente era impossível. Pois é, exatamente. Assim, não é impossível porque você achava só. Qualquer pessoa que olhasse ia dizer a mesma coisa. Exatamente. Né? Não tem mais como reconstruir a partir daqui. E eu acho tão legal porque... Eu não sei, mas vai que alguém está ouvindo isso, né, hoje e Deus está usando justamente só essa palavra. Né? Humanamente falando, quando você olha para a sua história, diante do que você está vivendo, você está destruído, né? Seja emocionalmente, seja financeiramente, seja o casamento. E não é só pastor, né? Não é só cristão que está falando para você, é um exemplo clássico do cuidado de Deus, assim, muito, muito intenso na sua vida, né? De mostrar como você é especial. Como você é especial para Deus, como Deus ama os seus filhos. E sim, Ele é poderoso para pegar você até de onde não tem jeito e mudar completamente o destino. Aceitar a correção de Deus como pai foi algo muito importante para mim. Entender quando Ele deu essa palavra, depois Ele confirmou em Hebreus 12 de novo para mim, nas minhas leituras bíblicas, na minha busca intensa. Né, que aquilo era um momento de correção. Isso foi uma virada de chave para mim, porque se eu só insistisse em tentar fazer, de novo, não, eu vou conseguir. Não era questão só mais de eu vou conseguir. Ter a palavra de Deus fez toda a diferença. Entendi. Porque isso dá pra gente paz, confiança, né, de que Ele tá com a gente. Né? Então, assim, ser corrigido pelo Pai, que nos ama nessa profundidade, desse jeito, é fantástico, né? Se nos deixar ser corrigidos. Exatamente. Né? Então, muitas vezes a gente não consegue nem perceber isso. Porque tem várias alternativas aí. Uma é não aceitar a correção. Né? Ficar só frustrado, revoltado. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Por que eu? A pergunta que eu Você tinha algumas boas justificativas para dizer, pô, tem gente tão pior aí, né? Eu estou fazendo tudo certinho, estou tratando bem meus funcionários, estou cuidando da minha família, dentro do possível aqui, fazendo tudo. Por que eu? Eu acho que essa pergunta de vez em quando surge, né? Especialmente quando a gente acha, como você colocou, que a gente é alguma coisa. A gente é bom. A gente é bom o suficiente. E assim, você falou um negócio que é difícil qualquer um ouvir, né? Assim, de como nós somos dependentes, completamente dependentes. Totalmente. Assim, o exemplo de Jó foi muito interessante. Tem um aspecto que se parece, mas é justamente onde você se encaixa ali na história, né? Da reclamação, de não entender, de não saber, e Deus dizer, realmente você não sabe nada. Quem tem que te explicar devagarzinho na hora certa sou eu, né? Exatamente. Mas é muito interessante, porque a maioria de nós vai lutar com isso a vida inteira. A gente não quer depender. Então, uma alternativa era essa. A gente quer ter o controle, né? A gente quer ter o controle. A alternativa primária é tipo assim, eu não quero, estou chateado, estou irritado, estou revoltado, vou só chorar, reclamar e acabou. A outra alternativa é você, em algum nível, aceitar aquela repreensão, aquela correção de Deus, mas não completamente. Sempre querer
fugir um pouquinho dessa dependência, né? Ser completamente entregue, totalmente vulnerável, totalmente dependente mesmo do que Deus vai fazer, é se entregar de fato. É quando o rio fica tão alto que os pés não alcançam mais o fundo e agora você tem que só deixar. Tem que levar. É isso aí. Que experiência tremenda. É muito legal. Essa experiência que Deus tem dado assim, viver isso é muito gostoso. Um exercício e uma intencionalidade muito grande que a gente precisa ter. Sim. De buscar, ouvir e obedecer. Buscar, ouvir e obedecer. Isso é ser dependente e ser entregue de fato. Entregar tudo, né? Que é isso que ele falou para mim. Entrega tudo. Tudo. Você não falou? Você entendeu que a empresa é minha? Então ela é minha. Se eu mandar fazer assim, tem que ser assim. Isso é muito difícil. Porque o conflito dentro de você, qual era? Assim, eu consigo fazer isso, mas vai ser muito difícil entregar completamente tudo. É me tornar, assim, é isso, né? Totalmente vulnerável. Eu não tenho mais controle nenhum. Não tem mais. E a tentação de controlar alguma coisa vinha toda hora. O tempo inteiro. Todo dia tem. Todo dia tem. Então é um exercício diário que a gente precisa fazer. E eu estou ainda, acho que começando essa caminhada ainda. Sim. Tenho muito o que aprender. Né? Me conecto com pessoas intencionalmente que vivem isso. Vivem mais do que eu para que eu consiga aprender ainda mais com eles. Legal. A viver isso e não deixar de repente, porque nós temos a tendência de voltar às coisas que a gente fazia antes. Isso é uma coisa muito comum do ser humano. Interessante, né? Então eu sempre fui muito racional. Então a minha tendência é sempre voltar para esse mesmo modelo. Sim. Então, e muitas coisas que Deus faz não é racional, não é explicável. Não. Então, às vezes ele fala assim, não contrata essa pessoa. Eu falo, Deus, mas ele é o melhor candidato. Ele é essa pessoa, não é. Olha só. Aí você não vai contratar essa pessoa. Porque você vai obedecer a quem é dono. Exatamente. Ele é o dono. Entendeu? Abrir mão mesmo. Então, esse exercício é um exercício difícil. Interessante. Você citou a sua esposa em um determinado momento, no meio da pior crise aí. E é sensacional, assim. Eu imagino que existam algumas pessoas chaves no meio da sua história que Deus colocou perto de você. Poucas são tão importantes como aquela companheira, né, o marido, a esposa que Deus colocou perto da gente, assim, em momentos como esse. Você só mencionou, né, como a disposição dela de estar perto, estar do lado, fez toda a diferença. Me fala um pouco mais sobre isso, assim. Quem foram as pessoas que Deus foi colocando perto de você, que foram mostrando para você que você não estava sozinho no meio disso tudo, que era Ele que estava orquestrando isso? Eu tive umas boas pessoas aí. Foi uma caminhada muito legal, porque Deus colocou muitas pessoas nesse caminho, ao longo desse caminho, né, na minha vida. A Carolina, Cacá na família, Carol na empresa e em outros lugares, né? Sim. Minha esposa é um alicerce da nossa casa, cuida dos nossos filhos de maneira incrível. Acho que ela podia dar uma aula de MBA. Ela acha que não é capaz não, mas assim, ela cuida da casa, cuida dos meninos, cuida do financeiro todo da empresa. Ela já está dando aula, só não sabe disso. Não tem uma pessoa que está lá cuidando da casa todo dia, ela que arruma e tal. Tem uma pessoa que só vai lá uma vez por semana ajudar. Ela é diferenciada. Ela é outro patamar. Deus sabia que você precisava. Olha aí. Ela é outro patamar. Interessante que ela, pastor, o Pedro, mais velho, nasceu em 2012 e ela trabalhava na Vale, né? E aí o Gabriel nasceu em 2015, 3 anos depois. Quando o Gabriel nasceu, a Vale, eu brincava com ela que era a grande mãe Vale, né? Porque a Vale tinha benefícios. Super empresa. PL era, sei lá, 5, 6 salários por ano. Era uma coisa, trocentos benefícios. E aí os anos que ela viveu com o Pedro, a gente levando ele cedo pra creche e só pegando ele tarde, eu trabalhando muito na TIM, nessa coisa toda. E ela lá, aí o Pedro não tinha tanta conexão com ela. Ela falou assim, eu não quero isso com o Gabriel. Aí o Gabriel nasceu, ela pediu demissão, a gente junto conversou muito. Imagina que financeiramente o impacto na nossa casa foi grande. Imagina. Mas o valor que isso gerou é incomparável. Imagina. Então ela abriu mão da carreira, vamos dizer assim, e focou em ficar com os meninos. Isso fez uma diferença muito grande, de qualidade, de cuidar de educação, de princípios, de tudo para eles. Então, ela é uma pessoa diferenciada. E ela voltou a trabalhar agora exatamente nesse acontecimento, em 2021. Sim. E até hoje está lá 100%. Já com eles maiores, passaram uma fase
que é extremamente importante os pais estarem perto ali, né? Muito. Então foi Cara, muito que importante. sabedoria. Muito importante. Você sabe que eu conheço os dois testemunhos, né? Eu conheço testemunho de pai ou mãe, mas principalmente mãe nesse aspecto, que não abandonou o trabalho e hoje se arrepende de não ter estado mais perto. Tem muitas histórias que a gente ouve. E outros que decidiram fazer como a sua esposa fez e ficam muito felizes com o resultado também. Eu sei que fica parecendo que a gente está apontando para que só tem essa possibilidade. A gente não sabe tudo, a gente sabe que Deus ajuda a gente, mas é muito comum a gente ver isso. E eu realmente tenho uma convicção de que a presença dos pais, no caso, assim, na maioria dos casos, a mãe tem um papel que parece que é um pouco mais forte nesse aspecto. Não quero alertar, como é que falar, assustar ninguém num pensamento machista, de maneira nenhuma, mas que parece que a gente vê na experiência, na nossa experiência, ignorando sim o que a sociedade tenha falado com a gente, na experiência, que faz muita diferença. Especialmente naqueles primeiros anos ali. Os primeiros anos. A criança é uma esponja, né? Ela pega tudo. E a gente hoje lida, né, com famílias na igreja, com todas as configurações, com todas as histórias, e a gente sabe que isso é importante. A presença dos pais ali no início, pelo menos até os seus 7 anos de idade, depois o máximo que você puder. A gente ouve muitos bons testemunhos e testemunhos que a pessoa prefere não ter que contar, porque não estava como precisava estar presente ali. Então, assim, mas eu estou falando e eu sei que tem gente pensando, eu não consigo, porque o conflito é imenso. É complexo. Imagina deixar uma firma, uma empresa desse tamanho, com a segurança que ela já estava trazendo. Qual pastor que tem coragem de dizer, larga isso? Nenhum, né? Tem que ser Deus para falar o seu coração e você aceitar isso como realmente uma direção de Deus. Mas eu fico tentando me colocar no lugar dela. O conflito é muito grande, eu louvo a sabedoria de vocês em relação a isso e a confiança, principalmente, né? De acreditar que Deus ia estar tomando conta. Foi bênção demais para nós. Eu sei que para muitos é muito complexa a decisão, não é difícil. Simples, não. Né? Cada um tem um cenário diferente, então não dá para 100% fazer isso, mas se conseguir, eu recomendo bastante isso aí. Isso aí. E um ponto interessante que você falou é que eu me lembro de uma frase que foi no primeiro dia da minha terapia, a Cíntia, você me salvou, hein? Um abraço pra Cíntia. Nossas terapeutas, graças a Deus por ela. A Cíntia me abandonou, ela falou que eu estava bem, que não ia cuidar mais de mim não. Eu falei, mas eu não quero ter aula, eu quero continuar. Ela, não dá. Você discordou dela. Mas ela não quis me atender mais, ela me expulsou. Mas ela falou uma frase que sempre ficou para mim, que é assim, para você ganhar algo, você precisa perder algo. Tudo que você ganha, você perde. Interessante. Sempre, em qualquer ocasião. Então, você ganhar de ficar com seus filhos, você tem que perder outra coisa. Nesse caso, é isso. Você casar, você ganha a vida de casado, mas você perde a vida de solteiro. Isso. Tudo na decisão da nossa vida, para ganhar uma coisa, a gente abre mão de outra. Né? É uma escolha. Então, a gente sempre tem que tomar decisões pensando nisso aí. É uma outra versão daquela frase, escolha a sua dor, né? A dor de acordar cedo, para alguns é uma dor muito grande, mas de ter uma vida disciplinada, que tem um ganho, né? Qual é a dor que você prefere ali? De amanhã ter que sofrer porque não teve disciplina na vida, ou a dor de precisar acordar mais cedo, seja por que for. Então, exatamente. O tempo todo você tem que abrir mão de alguma coisa para ganhar alguma coisa. Isso é muito legal, bem lembrado, assim. Funciona em qualquer etapa da vida. Para tudo. Você quer ir para academia, você tem que ficar 1 hora menos na cama. Você vai perder 1 hora de sono, de cama. Mas quem não gosta de academia, é coisa maravilhosa, ficar puxando peso. Mas é uma dor que você escolheu, mas para amanhã não ter outra, né? Ou seja, você vai sair perdendo para sair ganhando. É isso aí. Muito legal. Assim, princípio tão básico, tão simples, ao mesmo tempo é bom quando a gente lembra e coloca na nossa frente outra vez, porque eu sempre lembro que alguém pode estar vivendo isso agora, precisando tomar uma decisão que falar, mas eu vou perder, mas e o que você vai ganhar? Qual é o ganho que está por trás daquilo? Especialmente quando é Deus que te manda fazer alguma coisa. Exatamente. Deus nunca vai te pedir para fazer alguma coisa que é perda para você. No final das contas é ganho. No final das contas é ganho. Você pode aparentemente estar perdendo alguma coisa. Eu tenho um monte de histórias bíblicas que vão falar sobre isso, mas a narrativa de Jesus e Pedro naquela primeira pescaria que sempre me vem à mente. O que você vai perder? Vou ter que lavar as redes outra vez, já estava secando.
a frustração, né? Não sei o que as pessoas vão pensar de mim, porque é loucura pescar esse horário. O horário de pescar já passou. Tem um monte de coisa. Né? Pedro até coloca, né? A gente tentou. Mas e o ganho? O que está por trás quando você só obedece a Jesus, mesmo quando não faz muito sentido? É isso aí. A decisão que a sua esposa tomou e as decisões que vocês estão tomando à medida que a vida passa tem a ver com isso, né? Existe uma perda? Claro que existe. Mas o que está por trás da minha obediência, da minha decisão de dizer, ok, a firma é sua, não vai ser minha? O que está do outro lado? A história de Pedro é contada num planeta todo por causa de uma decisão de dizer sim, né, a Jesus. É verdade. E eu não sei que decisão hoje, né, Deus está convidando você a tomar, mas você não faz ideia do que pode acontecer. Tem alguma perda? Sempre tem. Porque sempre é desafiador, né? Mas o que tem depois? Isso aí. Você pode perder se não correr esse risco de se aventurar aí, né? E além da sua esposa, outras pessoas que lhe ajudaram, tiveram amigos que fizeram diferença nesse tempo? Tivemos algumas pessoas muito importantes, né? A Priscila, que foi essa amiga nossa que liderou essa célula com a gente lá no início, foi as primeiras pessoas que a gente fez amizade na igreja quando chegou no Rio. Que legal. Então, foi uma pessoa que junto, né, hoje teve filho com a mesma época do nosso filho e tudo mais. Então, assim, uma pessoa que caminhou muito junto com a gente esse tempo todo. Né, não só por ter nos ajudado nesse momento tão difícil financeiramente, mas por toda a amizade ali, então foi muito orando junto, conectado com a gente, nos ajudou demais nessa caminhada. Uma pessoa que me influenciou muito em toda essa caminhada foi o próprio pastor Josué, pastor Josué Valando, que sempre foi um grande empreendedor. O pastor Josué é um pastor empreendedor, duas coisas nele que sempre me influenciaram muito é a visão e a fé. Assim, uma visão sempre muito além, sabe? Ele é um exemplo nesse aspecto. Muito exemplo. E a fé de que aquilo lá não é impossível, né? De que ele é caracterizado por essa ousadia, né? Muita ousadia. Então ele sempre provocou muito isso, sempre provocou empreendedorismo dentro da igreja no sentido de ir além do que você consegue sozinho, conquistar, avançar, né? Superar os desafios. Então, para o reino de Deus, sempre para o reino. Então, o pastor José foi uma pessoa muito chave nessa caminhada, abriu oportunidades, né, também assim, servindo na igreja que Deus colocou isso tudo nas minhas mãos para administrar. Então, assim, o que eu vivi ali, né, é muito conectado com o que a gente fez. Então, é muito legal. Tive as pessoas que passaram pela empresa também, muitas pessoas muito boas que Deus colocou, pessoas que estão lá com a gente, passaram por essa fase toda com a gente, estão lá até hoje. Deram as mãos aí, né? E falou, não, vamos junto e vamos vencer. Então, tem pessoas muito chaves aí que estão lá com a gente hoje. Hoje tem pessoas que são sócias da empresa, que estavam com a gente lá atrás. Né? O Vini, a Lu, que viveram essa história toda com a gente. Né? Pessoas que eram estagiário lá e hoje é head da empresa. Tem uma função de... Que olham para trás e ficam felizes de não terem desistido lá. Exatamente, de viver e falar, vamos embora, vamos fazer e vamos viver isso aí. Então tem o Mário, que é meu sócio, né, que também passou comigo essa caminhada, ele chegou um pouco depois ali, em 2016, que entrou na empresa e passou toda essa fase comigo também ali, né, então a gente junto tomando decisões muito difíceis, foi muito importante. Então, fora minha família, né, minha mãe, meu pai, e que sempre me apoiaram muito. Então... É muito frustrante quando a gente ouve falar de um roubo, de um assalto, de um furto. Não encaixa no nosso universo porque ninguém deveria tomar o que não é seu, né? E eu fico tentando sempre, qualquer coisa que seja, quando alguém me conta, levaram meu carro, você está vendo seu carro indo embora, você que está pagando por ele, é frustrante demais. Qualquer perda é frustrante demais. E eu sempre me lembro, quando essas coisas acontecem com a gente, com cristãos, de uma promessa que Deus colocou no meu coração, com base em João capítulo 10, quando Jesus diz, o ladrão vem para isso, para roubar, matar e destruir. Não é o final da história, né? É uma realidade, é onde você está inserido. Existem o ladrão, o espírito por trás disso, né? Que é o espírito do nosso inimigo, do diabo, o ladrão, que também é interpretado simplesmente no discurso de Jesus com base na cultura, na característica que ele estava inserido ali. Ele está falando também dos fariseus ali, né? Sim. Quando Jesus está falando sobre isso, mas a gente entende que o que ele fala depois é eu vim
para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Alguns anos atrás eu também fui roubado de algumas coisas muito importantes na minha vida e Deus colocou no meu coração aquela restituição, que Ele é poderoso para trazer de volta. A gente fala um versículo que não existe, que todo mundo adora, mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar, né? Versículo clássico, que não existe, mas é lindo. E é verdade, Deus sempre tem muito mais preparado para a gente do que aquilo que foi roubado. A força do sentimento de quando você é roubado é que pode te esmagar e pode te fazer desistir. Mas se você se levanta e confia em Deus outra vez, é isso que vai acontecer, né? Ele vai te restituir, às vezes muito mais do que você imaginava. No caso de Jó, dobrou tudo. No caso de outros, 7 vezes mais, a Bíblia fala sobre isso. Em outros casos, até mais ainda, né? Eu creio que vai ser a história de uma inscrição aí, uma restituição que vai deixar todo mundo impressionado. Já está deixando, né? Amém. Para a glória dele. Então, lá atrás eu mencionei que talvez não tivesse nada a ver com a igreja. Claro que tem tudo a ver com a igreja, mas começou assim. E hoje você tem outros clientes que também não são apenas igrejas. Maior quantidade de clientes que vocês têm hoje são as igrejas? São. Hoje, 85% dos nossos clientes são igrejas e organizações cristãs. Okay. Então, nosso foco total de comunicação, de atendimento, etc., é o público cristão. Nós entendemos que esse é o nosso propósito e Deus nos conduziu, que a gente conhece muito bem como funciona isso. Então, a gente consegue hoje atender muito bem esse nicho, vamos dizer, esse segmento, porque a gente respira isso, vive isso e nasceu assim. Então, a inscrição foi formada e moldada. Então, um exemplo simples disso, pensando só no software, fora toda a parte cultural de como a gente atende, como a gente conversa, como cada pessoa interage com os nossos clientes. Mas só no software, por exemplo, a gente é a única plataforma que parcela boleto em 12 vezes. Olha só. Já viu alguém que, não, a não ser uma igreja que tem a capacidade de parcelar um negócio em boleto em 12 vezes? É que a igreja quer que todo mundo participa. A igreja quer criar formas que todo mundo se inclui num evento. Então, nós temos eventos de mulheres, por exemplo, que elas saem de um evento anual, vai para um resort lá, centenas de mulheres, e elas saem dali e já começam a pagar o boleto do ano que vem, fica pagando o ano inteiro o boleto do ano que vem para ela ir no próximo. Sim, já para garantir a sua vaga. E não tem cartão de crédito com aquele valor ali para ela poder fazer aquela viagem. Então, ela vai pagando. Então, assim, um exemplo, né, de funcionalidade. Mas, fora isso, a gente tem muito... Os valores cristãos são muito fortes dentro da empresa, na maneira como a gente interage com todo mundo. Então... isso impacta muito nossos próprios clientes. Né? Essa semana teve um depoimento de um cliente nosso, e ele falou assim: Luiz, eu não tenho uma parceria com a inscrição, eu tenho uma aliança. Olha que legal. Eu tenho uma aliança, porque eu sei que quando vocês me atendem, vocês não atendem assim, não, estou atendendo mais um cliente, não. Né? Quem me atende lá, eu vejo o brilho nos olhos, que ela tem alegria de me atender e ver que estou funcionando as coisas bem. Então, isso é tipo combustível para nós, de assim, poxa, estamos cumprindo a nossa missão. A gente está levando a excelência, levando o reino, levando o amor. Nós temos vários casos assim, por exemplo, o Congresso está lá ajudando o check-in, as camisas todas atrasaram, do que vai entregar naquele lá para os milhares de pessoas no Congresso. Atrasou, chega lá, o pessoal do nosso time, ninguém pede nada, o pessoal do nosso time vai lá, larga tudo que está fazendo, começa a ajudar a entregar as camisas e precisa puxar caixa, carregar para lá, o pessoal começa a ajudar, eles começam a servir. Né? Assim, pensa uma empresa normal, fala assim, eu estou aqui para fazer aqui o meu check-in aqui e tal coisa. Isso aí não tem nada a ver comigo, mas eles têm essa coisa de servir dentro deles, sabe? Então isso é um valor Parece que confunde um pouquinho com o chamado, né? Além de você estar ali profissionalmente, eles estão servindo o povo de Deus, estão servindo a igreja. Isso é muito forte dentro deles. Exatamente. Né? E isso eu acho sensacional. Poder servir a igreja é a nossa paixão. E vocês, né, têm conseguido contagiar uns aos outros com esse espírito. Exatamente. Esse é um dos nossos pilares diferenciais. É esse atendimento que leva o valor cristão, que leva como o cristão que é viver no seu trabalho. Isso é uma coisa muito forte para nós. Quando eu trabalhei muitos anos no mercado corporativo, né, então você percebe, por exemplo, o ambiente hoje corporativo, apenas 23% das pessoas são felizes no trabalho, pastor. Essa é a estatística. Olha só. A maioria das pessoas estão apenas trocando dinheiro por tempo. Eu te dou meu tempo, você me dá dinheiro e tchau. Não há realização. Não tem alegria, não tem realização, não tem... Segunda-feira pela manhã é o caos. Tipo assim, vou ter que ir trabalhar. Essa é a realidade da maioria das pessoas. Sim. Se para pensar que 80% das pessoas vivem isso,
Só que o trabalho é onde a gente vive a maior parte do nosso tempo da vida. Estima-se, tem um site que calcula isso, que em média a gente vive 80 mil horas no trabalho. E a gente vive 6 mil horas na igreja, da nossa vida, em média. Então são, tipo, se não me engano, umas 13 vezes mais tempo. Então será que é na igreja que a gente tem que servir a Deus? Olha isso. Ou será que é no trabalho? Olha que interessante essa reflexão. Muito interessante. Porque às vezes muita igreja está assim, não, vem cá, vamos servir aqui, vamos ajudar, tá ok. Pode ser ajudar, está na recepção, está no ministério tal. Mas o ministério de todos nós, principal, é no trabalho, é onde nós passamos a maior parte da nossa vida. Então é com a pessoa do cafezinho, é com a pessoa, com o cliente, é com o fornecedor, é com o colega de trabalho. O ministério é ali. Uma influência. Viver ministério é ali. Legal. Então nós acreditamos que a empresa é ministério, a instituição existe, ela é um ministério de Deus. Ela está ali para cumprir o chamado de Deus. Então é em cada conversa, é em cada reunião, é em cada contato, é em cada check-in que a gente está ajudando lá no evento. E isso tudo para nós é ministério. Quando você trata com clientes não necessariamente cristãos, ou vamos colocar, que não são igrejas, não importando exatamente qual religião eles possam proferir, mas é uma oportunidade missional ali também. Totalmente. Vocês encaram cada um desses clientes, inclusive igrejas também, mas principalmente esses outros clientes, também como uma oportunidade de estar plantando sementes e influenciar essas pessoas. É isso aí. E isso acontece nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Muito legal. No contato e como a gente responde, quando uma venda se fala com o cliente. Sim. E a gente acredita que toda interação, ela precisa honrar a Deus. Legal. Toda interação que existe, ela precisa levar a glória de Deus. Então, isso pra gente, isso é ministério. Tem havido um crescimento nessa clientela? De não igrejas que estão bem procurado? A gente está muito focado nesse segmento. Então, que não é cristão, ele cresce, também está crescendo muito, mas ele cresce mais organicamente do que com foco nosso. Entendi. Entende? Até que Deus, não é porque nós estamos fazendo isso porque a gente só quer atender cristão. Entendi. Que Deus mandou a gente fazer isso até agora. Entendi. Entende? Então, assim, não, que eu só atendo cristão porque... Não, a gente pode no futuro talvez direcionar para outro nicho, fazer alguma outra coisa. Deus é que vai conduzir, entendeu? Legal. Mas a gente entendeu que nesse momento o nosso foco principal é esse, e aí a gente está fazendo todo o nosso esforço nisso. Isso aí. Foi bem colocado, porque vocês não se opõem absolutamente de atender quem precisar atender. Isso. Mas Deus nos convida frequentemente a ter foco, né? A ter algumas coisas, tipo assim, é aqui que eu quero que você trabalhe. As outras coisas vão acontecer como reflexo disso ou como consequência disso. Eu não sei, no futuro, assim, você deve ter hoje uma ideia, como você mencionou, de que existe uma fatia grande de igrejas que hoje ainda não se organizaram nesse aspecto de ter essa ajuda automatizada em relação à inscrição, organização de eventos, e com certeza essa fatia pode ir diminuindo e aumentando a fatia de apoio, né, à medida que o tempo passa. Mas a gente está praticamente chegando aqui já nos últimos minutos. Eu queria saber como é que você tem olhado, como é que você tem observado que vai ser o futuro em relação a isso. Você é muito antenado com tecnologia, você está sempre ligado no que está acontecendo, em como pode se servir melhor a igreja. Você tem assim uma visão que Deus tem te dado em relação ao futuro? O que você acha para onde Ele está levando a gente, levando a empresa, levando a igreja, à medida que a gente caminha para frente? Poxa, que boa pergunta, hein? Difícil essa aí. Às vezes a gente pega de surpresa. Mas, assim, tem algumas coisas que eu creio que vão acontecer, outras que eu creio que nós precisamos também nos posicionar. Então, por exemplo, algo que é triste de ver é que a igreja, geralmente, ela está 1, 2 passos atrás do que está acontecendo. Entendi. Em termos de tecnologia e de avanço. Ok. E, na verdade, ela deveria estar na frente. Então, quando a gente vê que Jesus veio na plenitude dos tempos, quando as estradas que existiam naquela época, né, era a tecnologia que Roma fez, né, ali aquelas estradas todas, era que precisava naquela época para levar o evangelho. Foram aquelas estradas que permitiu Paulo levar a palavra e o cristianismo para todas aquelas igrejas que ele passou. Sim. Então aquilo era uma tecnologia que foi usada para várias coisas.
para levar comércio, etc e tal, mas ela foi usada para levar a palavra de Deus. A palavra de Deus explodiu ali através daquela tecnologia. Depois você mesma coisa, a linguagem, né, dos gregos. Linguagem, depois você tem a impressão da Bíblia, Gutenberg, que foi a tecnologia da época que permitiu a Bíblia ser copiada e levada, né, as pessoas terem acesso à Bíblia. Tem vários exemplos disso. Então hoje nós temos a tecnologia sendo usada para várias coisas e a igreja, na maioria das vezes, ela demora a se posicionar. Hoje eu vejo muito com assim ainda muita resistência. Não, a tecnologia tal é do diabo, a tecnologia tal veio para acabar com... Você tem o celular, você tem as coisas ruins das redes sociais, que tem um monte de problema. Só que nós como cristãos, precisamos olhar não o problema, precisamos olhar como uma oportunidade de usar aquilo para levar o reino. Isso aí. Esse para mim é o que Deus tem nos chamado para fazer. Apesar de tudo de ruim que acontece vamos chamar, eu estou usando o linguajar mais antigo, nas ondas aí, né, do que acontece em rede social, seja o que for, a gente tem que colocar lá no início da fila o fato de que praticamente todo mundo que a gente quer alcançar está na internet, tem um smartphone. Praticamente todo mundo que a gente quer alcançar ou pode alcançar está ali. Exatamente. E a gente tinha que enxergar, assim como na época de Jesus, tinha um monte de coisa ruim acontecendo, mas as estradas, a linguagem, o que quer que fosse, era a ferramenta que se tinha para se levar. Exatamente. Então a gente não vai ignorar isso, a gente vai usar aquilo ali. Exatamente. Então não é agir contra, é usar aquilo com oportunidade para levar o reino, levar o Você ouve ainda muito isso de pastores que são contrários à internet, de líderes que são avessos a fazer qualquer coisa online, porque acha que não pode não ser de Deus? Às vezes eu não ouço tanto, mas não é só questão de não ouvir, é questão de não ver ações intencionais de utilizar investimento, fazer ações mais fortes para que vão revelar. Exatamente. Então isso é o que eu mais sinto falta. Entendi. Que é uma virada de chave para mim que a igreja, claro que já tem igrejas fazendo isso bem, mas ainda tem muitas igrejas que estão muito devagar nisso. Eu acho que Deus tem nos chamado para isso, para olhar para a tecnologia, pegar os jovens das igrejas e imergi-los na tecnologia e falar, você pode usar isso aqui, sabe? Totalmente intencional para o reino. Legal. Canalizar energia, investimento, fazer a coisa acontecer. Eu creio que os pastores precisam tomar essa posição. Inteligência artificial. O que as igrejas estão falando de inteligência artificial? Pouco ou quase nada. Então, já está atrás, porque já temos milhares de soluções de inteligência artificial para tudo quanto é coisa. Para tudo quanto é coisa. Então, já está vivendo isso. A inteligência artificial vai mudar tudo. Tá? Isso aqui é só o início que a gente está vendo que vai acontecer. A nossa empresa já poderia dar exemplos aqui de várias aplicações diferentes que já tem, e eu imagino que a gente já tem que evoluir mais, porque já tem um monte de outras coisas que a gente poderia estar implementando. Então, assim, nós, cristãos, deveríamos estar, na verdade, criando, para mim, por exemplo, workshops, hackathons, que a gente chama, que é colocar o jovem junto para desenvolver soluções, para criar coisas. Então, ser pioneiro, ser inovador, ser aquele que promove. E não estar 2 passos atrás, vendo o que o mundo está fazendo, criticando, isso aqui vai acabar com o trabalho, vai acabar... Não. É tomar as rédeas disso, sabe? Falar assim, não, nós, como igreja, vamos, né, dar uma direção. Billy Graham usou o rádio, usou televisão, usou tecnologia. Era o que ele tinha à mão. Foi o maior evangelista através da tecnologia da época. Então, nós temos muita oportunidade como igreja para isso, né? Muito legal. Então, essa é a visão que eu tenho em relação à tecnologia e, assim, é uma velocidade de inovação, de mudança o tempo inteiro, assim, cada vez maior que nós vamos viver. E como empresa, a mesma coisa. Se a gente ficar parado achando que alcançou algo, já ficou para trás. A velocidade está muito grande hoje, né? Das inovações. E é muito interessante você colocar isso. A gente precisa orar para que Deus abra os olhos, o coração, né, de lideranças, dos jovens, para não perderem o que Deus está fazendo nesse tempo, né? Exatamente. As oportunidades que surgiram para alcançar mais pessoas, porque acho que nunca a gente teve uma revolução tão grande na comunicação como hoje, né, como nesse tempo, para conseguir alcançar o mundo inteiro. Eu fico fascinado com isso, porque eu não sei quantos dialetos e traduções da Bíblia ainda precisam ser feitos, mas está na mão de qualquer um. Na mão de qualquer um. Se a pessoa quiser, agora ela pode ter acesso, né, simplesmente porque alguém foi lá e traduziu naquela linguagem. Então, a gente vive um tempo muito especial, tem que pedir a Deus para não deixar esse tempo passar e a gente ignorá-lo, né? E a gente não fazer o que a gente precisava fazer. Exatamente. A Bíblia hoje, eu tenho aqui a YouVersion, mais de 800 milhões de pessoas têm a Bíblia no celular. Olha só, no mundo inteiro. Só que tem ainda bilhões que não têm. Exatamente.
Só que a tecnologia já está aí. O acesso já é real. A questão é como é que a gente faz isso acontecer mesmo. É isso aí. Muito interessante. Tem uma palavra que o pastor Paulo Oliveira, um mentor meu, fala que é para você estar no lugar certo, na hora certa, você precisa chegar antes. Olha aí. Muito interessante. Então você já precisa antecipar, você já precisa, né? Não vou esperar aqui acontecer alguma coisa que eu vou estar. Não, você já tem que estar antes para a coisa acontecer do lugar certo, na hora certa. Você já tem que ter se movimentado. Muito legal. Né? Muito bom. Luiz, que papo legal. A gente tem que marcar um outro só para conversar sobre inteligência artificial, porque deve ter hoje uma quantidade imensa de coisas realmente que a igreja poderia estar se utilizando. Mas queria muito te agradecer por você se dispor a estar aqui com a gente, fazer parte, né? Trazendo um pouquinho mais de vida aí na vida, contando a sua história, que testemunho tremendo. Se você está entrando aqui agora, você tem que depois voltar a assistir, porque é um testemunho tremendo de como Deus consegue fazer milagres desse tamanho, né? Do que parece que não vai ser mais nada, ele vira o jogo completamente. Está aqui o Luiz testemunhando algo tão grande, tão tremendo, que é um pedaço da sua história, porque a tua história ainda vai continuar, tem muita coisa boa pela frente, né? Uma inscrição já é um sucesso e é algo que Deus tem usado, algo que Ele pode usar para abençoar a sua vida. Obrigado por você ter dado para Ele a firma, não podia estar em melhores mãos, né? Vai abençoar a gente, vai abençoar a igreja, vai abençoar a sua vida. Obrigado mesmo. Queria que você deixasse uma palavra final, olhando aqui para o pessoal, né, antes da gente encerrar esse nosso bate-papo, mas eu queria te agradecer a você, a sua família, a sua igreja, todo mundo que está envolvido na sua vida por ter feito parte, né, da sua história nesse tempo e compartilhar um pouquinho com a gente. Muito obrigado. Poxa, que bênção. Sou muito grato por estar aqui com vocês, um prazer aí compartilhar a história, de ter essa troca muito gostosa. Pra gente é uma honra. Falar do reino aí sempre é muito bom. Né? E, bom, passar uma mensagem final. Primeiro quero agradecer ao time todo aí da inscrição. Né? A gente está vivendo tudo isso porque vocês estão aí fazendo acontecer. Então, cada um de vocês, obrigado. Muita gratidão, que eu agradeço todo o esforço, todo o comprometimento e vocês abraçarem essa visão, abraçarem esse propósito, né? Que a gente tem aí de unir pessoas para transformar vidas. Então, um agradecimento a cada um do nosso time aí que está com a gente aí vivendo esse sonho aí. E uma mensagem final que eu posso deixar para mim é o versículo de Colossenses 3:23, que é uma palavra que Deus fala muito no meu coração, né? Que é: tudo que fizerdes, fazer de todo o coração para o Senhor e não para os homens, né? Porque a recompensa quem nos dá é Ele. Então, fazer tudo. Essa palavra tudo é tudo. Né? Então, não é tirando algum pedacinho, não, é tudo. Fazer tudo entregando para Ele, somente para Ele, sabendo que toda expectativa nossa é nele. Não é numa outra pessoa, não é no pastor, não é no seu gestor, no seu líder, na sua esposa, no seu esposo, no seu filho. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para Ele, né? De todo o coração. Entregar o nosso melhor. Tudo. Quando a gente faz isso para Deus, é maravilhoso. Aí está entregue para Ele, a expectativa nele, entendeu? Não tem falhas, não tem humano, não tem situações que a gente vai... Eu creio. Realização completa. Realização, para Ele. Então, essa é a palavra que eu deixo para cada um de vocês aí. Né? Eu recebo também, porque você me abençoou muito com essa palavra. Obrigado. Luiz, muito obrigado mais uma vez por você estar com a gente. Conversei com o meu querido Luiz Barbosa, que é o CEO do Inscrição hoje. E se você não teve ainda a oportunidade, ouve aí, assiste aí nosso podcast inteiro, volta lá para o início para você ver que história tremenda de cuidado de Deus na vida dele, na vida da sua empresa. Aprenda um pouquinho mais sobre esse projeto tão maravilhoso que é a Inscrição. E se você quiser saber mais, o Luiz vai ter aí também o seu Instagram, onde que você pode encontrar um pouquinho mais de informação sobre isso. Muito obrigado por participar com a gente. Espalha para todo mundo, se esse bate-papo abençoa você, vai abençoar outras pessoas também. E a gente se vê semana que vem. Deus te abençoe. E até a próxima. Um abraço.